bipolaridade espiritual. E o que é bipolaridade? Quando se fala em bipolaridade, o que vem à sua cabeça, o que vem à sua mente? Olha, é sobre isso que vamos falar. Se você não partilhar a sua vida com os outros, parece que a sua vida não tem muito sentido. O que você tem de melhor, que Deus te deu de melhor, precisa ser compartilhado, partilhado com outras vidas. Se você, Deus te levantou como um médico, então partilhe dessa sua experiência, desse dom, né, dessa sua vocação, leve para outros, resolva o problema das pessoas. Se você é um advogado, faça a mesma coisa. Não seja apenas alguém que busque ganhar dinheiro com aquilo, não. Busque ajudar as pessoas, fazer por aqueles que não têm o mesmo privilégio que você. Ajude-os. E quando você faz isso, em contrapartida, Deus abençoa a sua vida. Eu acredito nisso. Da mesma forma é o Evangelho. Quando você compartilha a palavra de destino, a palavra de cura, uma palavra de esperança, uma palavra que traz paz, que traz bênção para outras pessoas, Deus também te recompensa, Deus também te honra. É isso que diz a Bíblia. Então, faça do seu ministério, faça da sua vida uma grande partilha para ajudar as pessoas. Amém? Então me ajude compartilhando e Deus abençoará você. Então nós vamos falar hoje sobre um assunto muito sério, que é bipolaridade. Eu não vou falar do ponto de vista psiquiátrico, né? Porque a psiquiatria classifica a bipolaridade como um comportamento de distorção, de transtorno, né? Na verdade, chama-se transtorno bipolar. Então, a pessoa que tem o transtorno bipolar, segundo a psicologia e principalmente, né, a psiquiatria, tem essa bipolaridade como transtorno de dois polos, que as pessoas têm dupla personalidade, as pessoas têm um desvio de personalidade e têm comportamentos diferentes em determinadas situações, muda-se o humor, enfim, uma série de características, mas eu não vou falar do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista psicológico, neurológico. Eu quero falar hoje sobre bipolaridade espiritual. Isso existe? Claro que existe. Existe a bipolaridade espiritual, está na Bíblia. E eu queria começar lendo aqui para você o texto, que é o nosso texto base, que está em Tiago, capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz o apóstolo Tiago a respeito de bipolaridade espiritual. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, a bipolaridade é um ânimo dobre. O que é ter um ânimo dobre? É ter uma mente dividida, é ter pensamentos divididos, é não ser definido em um padrão único, mas é uma pessoa mutável, que muda comportamentalmente. Então, por ela ser dobre em seus pensamentos, ela também, porque bipolaridade é ser de dois polos diferentes. Ela pode operar de uma forma e de outra ao mesmo tempo. Então, por isso é chamado de bipolaridade. Dois polos diferentes, que podem ser comportamental, pode ser emocional, pode ser até mesmo espiritual. Então, pessoas de polos diferentes, comportamentais, são bipolares. Elas têm comportamento, atitudes, humores diferentes. Então o apóstolo Tiago está falando, quando fala de ser um homem de ânimo dobre, de inconstância, e ele diz aqui, em
todos os seus caminhos. O que é todos? É todos. Caminhos é para definir aquilo que o ser humano escolhe para si. O que é o caminho? O caminho aponta para uma coisa que você faz, que pode ser na tua vida profissional, pode ser na tua vida espiritual, pode ser, o caminho pode identificar como seu ministério, pode ser até mesmo a tua vida familiar, tua vida financeira, a tua carreira em todos os aspectos. Isso é o seu caminho. E tem gente que é bipolar nesses aspectos, não é definido. Tem polos diferentes, tem comportamentos diferentes, tem mentalidade diferente. E a Bíblia fala sobre isso. E se está falando sobre isso, porque é importante para mim e para você sabermos. Eu sempre digo uma coisa, vou repetir aqui, sempre. Eu acredito que se está na Bíblia, porque é importante para nós, sim ou não? Uma vez que a Bíblia é a palavra de destino para nós, não é? Se a Bíblia é a palavra de Deus, é o manual, é a regra de fé e de prática para mim, é o nosso manual de conduta, conduta espiritual, conduta familiar, conduta comportamental, conduta relacional em todos os aspectos de conduta espiritual, até mesmo familiar. Se a Bíblia é isso, ela é útil para nós, não é? Então, nós temos que olhar a Bíblia do ponto de vista real, daquilo que ela realmente representa para nós. Amém? Então, se está na Bíblia, porque é importante para mim e para você. Se está na Bíblia, porque é importante, é espiritual. Se está na Bíblia, porque é relevante. Se está na Bíblia, porque é essencial. É necessário para nós. Então o apóstolo Tiago, ele está fazendo uma observação sobre o comportamento de determinada pessoa, que é uma pessoa que é instável, que é uma pessoa que não tem estabilidade, é uma pessoa que toma decisões, que age ou que reage de maneira desequilibrada. Como eu disse, do ponto de vista psiquiátrico, chama a bipolaridade de uma pessoa que tem duas personalidades. Conhece alguém que tem duas personalidades? Que em determinado momento esta pessoa age de uma forma e de outra, em determinado momento age de outra maneira, né? Em um momento está bem, em outro momento está ruim, está mal, está completamente oposto. Por isso que é bipolar, porque ela tem polos diferentes. Polos são extremos diferentes. Então, é uma pessoa que age nesses dois polos, como eu falei. Às vezes age no polo negativo e às vezes age no polo positivo. Está entendendo? Nas duas esferas, nos dois pontos diferentes. Às vezes ela age no polo da alegria e às vezes está completamente no polo da tristeza. Entendeu? Você aparentemente não tem uma causa. A pessoa simplesmente reage, ela age. Aí você diz assim, eu não sei qual é o momento que a determinada pessoa está vivendo. Eu tenho que adivinhar. Eu tenho que procurar saber, eu tenho que ligar antes para saber qual é o polo que você está. Você está no modo triste hoje ou você está no modo alegre? Você está no modo positivo hoje ou você está no modo negativo? Faz sentido isso aí para você? Pessoas que estão agindo completamente no oposto. E você não sabe qual é o polo que ela está. Às vezes ela está no polo feliz e às vezes ela está no polo infeliz. E aparentemente, não são muitas causas. É que o comportamento dela é assim. É disso que a Bíblia está tratando. Entende? E nós vivemos e convivemos com seres humanos assim, bipolares.
que atuam em polos diferentes constantemente. Às vezes discípulos, às vezes o próprio cônjuge, dentro de casa. Tem dia que tem que adivinhar, hoje será que o cara está encapetado ou não? Será que está bem hoje? Hoje eu posso dar um beijinho? Hoje eu posso dar um abraço? Ou a pessoa está naquele dia que não me toque, não toque em mim, não olha para mim, não sorri para mim. Isso é bipolaridade. Entende? Tem gente que acorda pela manhã, você não pode dar bom dia para ela, porque se você sorrir para ela e falar assim, bom dia, ela fecha a cara, não ri, tem o semblante carregado, lá pelas 11, meio-dia, que ela vai sorrir para você. A Fabiola está dizendo que nós estamos vivendo no meio de pessoas assim o tempo todo. É verdade. É verdade. Então, você convive com pessoas com bipolaridade o tempo todo. Mas eu estou trazendo essa palavra para você para dizer que você não deve ser assim. Amém? Você não precisa ser assim. E como você vai lidar com essas pessoas? Então, tem dia que você tem que olhar para alguém, para um amigo seu, uma pessoa que convive com você, e você tem que perguntar assim, vem cá, hoje o capeta está aí? O diabo está aí escondido ou não? Ele veio contigo para a cama ou não? Ele veio do trabalho para dentro de casa? Que às vezes a pessoa chega do trabalho no final da tarde carregado. Saiu uma pessoa e voltou outra. Então o bipolar trabalha nesses dois polos. É aquela pessoa que vive no modo operandi diferente. E você tem que adivinhar qual é o comportamento dela naquele dia. Hoje ela está feliz ou está infeliz? Hoje ela está bem ou está mal? Hoje ela está benigna ou hoje ela está maligna? Entende? Por esse ângulo. Como é que a pessoa está hoje? A pessoa hoje é justo ou age ou opera no modo injusto? Isso é bipolaridade. Então a bipolaridade é o transtorno comportamental. É a pessoa que opera em duas personalidades. E quero dizer para você que tem pessoas na igreja, no meio cristão, que é assim. A gente descobre isso no discipulado. Às vezes descobre isso quando a pessoa busca paternidade, quando busca cobertura espiritual, quando busca discipulado. Então a gente entra em determinadas áreas da vida e a pessoa revela quem ela é. O bipolar, você não consegue acertar de fato quem é a pessoa. Você tem que perguntar, quem é que está aí hoje? É o fulano mesmo? Ou é o outro dele? Ou é o outro lado dele? Entende? E o diabo usa muitas vezes esse transtorno para também aproveitar para usar a pessoa. Entende? Então, na vida espiritual, as pessoas estão vivendo isso também. Elas também são bipolares. Em um momento elas estão cheias de fogo de Deus, em outro momento estão cheias de fraqueza espiritual. Tem momento que elas estão cheias do fogo, da unção, cheias da vontade de trabalhar para Deus, mas logo em seguida está completamente derrotado, desanimado, desistido. Isso é bipolaridade. Conhece alguém assim? Que não consegue estabilizar a sua fé, que não consegue sustentabilidade da vida espiritual. As pessoas vivem isso constantemente. Então são pessoas de dois polos diferentes. Elas estão operando em personalidades diferentes. Elas não se estabilizam. Elas trabalham em diferentes vidas. Eu digo isso. Ela não tem uma vida única. Parece que ela tem duas vidas. Ela é uma para algumas pessoas
e outra personalidade para outras pessoas. Isso é a bipolaridade. As pessoas bipolares são pessoas que não avançam na caminhada. Você olha para ela, ela está sempre num ponto da vida onde ela não muda, onde ela não engrena. Sabe qual é? Porque são pessoas que estão sempre se decepcionando com tudo e com todos. São pessoas que têm sempre um argumento na vida, na alma, até mesmo para justificar a sua bipolaridade, o seu transtorno, porque ela não consegue se firmar. E às vezes são pessoas de oração, pessoas que leem a palavra, pessoas boas, pessoas maravilhosas, que Deus quer usá-las, mas elas têm esses distúrbios e não querem permitir que o Espírito de Deus trabalhe, né, nessa área de deficiência da sua vida. O bipolar é aquele tipo de pessoa que não tem perseverança, que não tem segurança interna, segurança emocional, não tem firmeza, não mantém a sua integridade naquilo que deveria ser, porque são pessoas vulneráveis na alma, são pessoas vulneráveis no espírito, são pessoas que não conseguem ter firmeza de suas declarações, daquilo que elas deveriam fazer de certo. Toda pessoa bipolar, você não consegue ter uma palavra certa dela. Ela confirma com você uma coisa hoje, mas não faz. Aí depois você pergunta, fulano, você fez alguma... Não fiz. Eu esqueci. Eu não lembrava. Mas eu acertei realmente isso com você. São pessoas que não têm firmeza em seus tratos. E ninguém gosta de caminhar com uma pessoa que tem comportamento assim bipolar. Ninguém gosta de conviver com alguém assim. Não dá certo. Entende? Então a palavra de Deus, para nós, é para que a gente tenha esse entendimento. E evite que esse comportamento esteja dentro de nós. Aí você pode falar para mim assim, mas e se isso for um comportamento, for uma doença, realmente um transtorno, onde eu preciso de uma ajuda médica, de uma ajuda de um profissional, de um técnico, para ajudar nesse comportamento. Tem casos de bipolaridade que realmente é um psiquiatra que vai ter que tratar, que vai ter que trabalhar com isso. Mas eu diria para você uma coisa, quando se trata de distúrbio na personalidade e aquilo é manipulado por espíritos malignos, que é possível que um pouco dessa bipolaridade seja maligna, nós vamos ver isso aqui na Bíblia, é possível que isso aconteça, quando não é psiquiátrico, quando não é neurológico, é possível que tenha, e é possível que pessoas bipolares também sejam por modelo comportamental, por crenças, por hábitos, por educação. Então, são padrões comportamentais que foram criados. E isso é possível que você mude. Aí você muda. Quando é espiritual, Deus quebra a cadeia, liberta, muda, transforma. Quando é psiquiátrico, neurológico, então o terapeuta, o profissional vai ajudar. Mas tem coisa que é você quem tem que mudar. Tem coisa que você diz, eu sou bipolar. Será que a bipolaridade mesmo é um transtorno ou é um comportamento de personalidade? Se for um comportamento de personalidade, se for um comportamento de caráter, isso é moldável. Porque aí o discipulado, o treinamento, o ensinamento vai ajudar. Desde que a pessoa, obviamente, aceite, entenda. Então o problema da bipolaridade
a convivência com pessoas. E como eu falei, aquilo que faz parte, que você pode mudar, você muda. Aquilo que é espiritual, Deus muda. Mas aquilo que é psiquiátrico, obviamente que um terapeuta vai ajudar. Mas quem tem que definir o que é ou de onde é a procedência, se esse é o seu caso, que eu espero em nome de Jesus que não seja, tem que haver uma identificação. E quando a gente identifica, tudo fica mais fácil. Mas eu estava dizendo que é difícil conviver com pessoas bipolares, com pessoas de humor alterado, com pessoas de comportamento alterado. É muito difícil, não é? Ninguém gosta de viver com pessoas mal-humoradas. Eu não gosto. Eu não gosto de conviver, de falar com quem não responde, com quem não sorri para você, com quem não interage com você. Ninguém gosta, não é? Mas a Bíblia identifica isso. Então, vamos ver um pouquinho aqui sobre essa questão. Né? Porque o problema do bipolar é que hoje ele é uma coisa, amanhã ele é outra. Ele amanhece de uma maneira e anoitece de outra. E a gente nunca sabe, como eu falei lá no início, a gente tem que perguntar quem é que está lá agora, qual é o personagem que está lá. Né? Eu gosto muito, eu vou falar aqui numa live sobre heróis. Há uma palavra que Deus me deu há muitos anos, muito tempo atrás, eu raramente ministrei sobre ela, mas quero falar sobre os heróis, até porque nos meus cursos de treinamento que eu fiz em várias áreas de coaching, de outras, trabalhando personalidades humanas, a gente tem algumas aulas, né, sobre heróis, sobre arquétipos, e eu uso muito a figura do Incrível Hulk. Você já viu o Incrível Hulk? O David Banner é um cara simples, tranquilo, tímido, na dele, mas se mexer com ele, se provocá-lo, ele vira o Incrível Hulk, ele vira um outro ser, um personagem. É claro que ele vira aquele sujeito cor de abacate, todo verde, né? Mas tem pessoas, vamos trazer um pouquinho para nós, tem pessoas que têm o Incrível Hulk dentro de si, dentro dessa questão de personalidade, de transtorno bipolar, que está lá dentro, que quando se transforma, não é naquele ser abacate verde, não. Você vê o Incrível Hulk nas atitudes, nas ações, nas palavras. Mas o Incrível Hulk está lá dentro de nós. Agora, você só vê o Incrível Hulk se manifestar quando ele é provocado. Pessoas que não têm equilíbrio emocional, pessoas que não têm inteligência emocional, são facilmente provocadas e provocáveis. À medida que são provocadas, reagem de uma forma completamente negativa e manifestam o Incrível Hulk. E tem gente que se identifica, tem gente que o seu arquétipo principal nessa questão do heróico, do heroísmo, é o Incrível Hulk, porque são exatamente pessoas que têm personalidades parecidas. São o David Banner, que está lá, que é simples, que é tímido, mas não mexa comigo, porque se mexer comigo, você vai ver o Incrível Hulk se manifestando. Entende? Então, pessoas com bipolaridade espiritual se comportam assim. Elas reagem, elas têm atitudes dessa natureza. Vamos ver aqui um exemplo bíblico, que está em 1 Samuel 24:16. Quero ler 3 versículos com você. Olha o que diz aqui a palavra. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: é você, meu filho Davi? E começou a chorar em alta voz.
Você, disse Saul, é mais justo do que eu. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. O 18 diz: você acabou de mostrar o bem que me tem feito, e o Senhor me entregou em tuas mãos, mas você não me matou, você não fez maldade comigo. Que é isso? Saul estava perseguindo Davi, arrumou 3.000 soldados para matar, exterminar Davi por ciúme, porque um capeta tinha entrado na sua vida e mudou o seu humor. É o que a Bíblia diz. Então, pessoas com transtorno espiritual pode ser a influência de um demônio. Nós estamos vendo aqui o Saul perseguindo Davi com 3.000 homens, decidiu matar Davi. Davi teve a oportunidade de matá-lo dentro da caverna, até cortou um pedaço do manto do Saul e diz: olha, Saul, eu estou aqui com um pedaço do manto do seu vestido, pedaço do seu manto, seu manto real. Deus te entregou em minhas mãos, poderia ter te matado, mas não te matei, porque eu temo ao Senhor e você é um ungido de Deus. Aí Saul diz: ah, és tu, meu filho Davi, e começa a chorar em voz alta, como diz aqui. Um cara que saiu decidido a matar Davi, com 3.000 soldados. Agora muda. É uma pessoa que estava com um demônio na vida, que mudou o seu humor. É um transtorno de personalidade. Ele revela um personagem perseguidor, perigoso, assassino, que quer exterminar Davi. Mas de repente ele muda. Conhece alguém que muda rapidinho? Mas sabe como se chama isso? Dissimulação. Porque na verdade não havia arrependimento no coração de Saul. Era apenas dissimulação. Ele estava dissimulando, porque pessoas com bipolaridade espiritual dissimulam suas reais intenções. Então, quando ele ouve a voz de Saul, de Davi, ele muda o seu humor. Aquele humor de ódio, de vingança, de raiva, parece que se transforma no amor, no sentimento, no humor amoroso e choroso. Entende? Agora, aquele sentimento de pai, ele quer revelar e chama Davi: és tu, meu filho Davi. Mas ele tinha intenção maligna. Então, pessoas com humor de transtorno bipolar, espiritualmente falando, podem ser também influenciadas por demônios, que era o caso de Saul. Então, uma pessoa com bipolaridade, ela pode mudar, ela pode dissimular. Ela vive a dissimulação o tempo todo. Tem hora que ela é uma coisa, tem hora que ela é outra. Ela pode disfarçar a sua real intenção. Entende? Sim, pastora Glenir, Davi foi muitas vezes salvo, livre por Deus. Deus guardou sua vida por muitas vezes. Porque Davi tinha muitos comportamentos de honra, de princípios de honra na sua vida. Então, queridos, te dar aqui rapidamente alguns perfis dessas pessoas de bipolaridade. Primeiro, que a pessoa que tem bipolaridade, ela não tem condição nenhuma de andar sozinha. É uma pessoa que fica sempre, vai precisar de muletas de outras pessoas para se apoiar. Elas não crescem por si próprias. Elas sempre vão precisar de um apoio de alguém para crescer para a sua vida espiritual. Uma pessoa que é bipolar, ela nunca vai honrar seus compromissos, ela não assume suas responsabilidades, por isso ela se torna uma pessoa não confiável. Conhece alguém que se comporta assim? Toda pessoa bipolar não assume responsabilidade, ela não assume
suas obrigações, ela não é confiável. Poucos confiam numa pessoa bipolar. Entende? Outra coisa, os bipolares que têm problemas espirituais são aqueles que hoje estão bem com Deus, mas amanhã não estão. E o pior é que elas contagiam todo o ambiente por onde elas passam. Se elas estão bem com Deus, elas contagiam com a sua alegria, com a sua fé, mas se elas estão mal, elas também contagiam as pessoas com o seu mau comportamento. Entende? Elas trazem um ambiente negativo. E elas estão felizes hoje, mas amanhã estão deprimidas, desanimadas, na sua vida espiritual, estão lá embaixo, elas não crescem, elas não desenvolvem. Por quê? Porque elas estão sempre em polos diferentes. Elas não estabilizam sua fé, não estabilizam sua vida espiritual. E Deus nos chamou para estabilizarmos a nossa fé. Uma vez que você creu, creia para sempre. Uma vez que você entregou sua vida para Deus, que seja para sempre. Uma vez que você fez sua declaração e alinhou-se a Deus, sirva-o, vá até o fim. Não retroceda, não mude. Amém? Esse é o seu grande desafio. Deus te desafia para isso. Os bipolares não acertam sua vida espiritual. Os bipolares não crescem espiritualmente. Estão sempre confusos. Estão sempre incertos. Estão sempre na fronteira da indecisão. Você nunca sabe se hoje a pessoa está em fé ou se hoje a pessoa está lá embaixo. Você não sabe se hoje a pessoa está no monte ou se está no vale. Se ela está em Canaã ou está no deserto. Porque elas mudam seu humor, e como mudam seu humor, elas mudam sua crença, sua fé, seus hábitos. Entende? Elas entraram em Canaã, já até construíram o seu lote, mas de vez em quando elas voltam para o deserto, depressivos, derrotados, frustrados. Entende? Tem pessoas bipolares na fé, na vida espiritual, no ministério. E hoje em dia virou moda. A gente encontra uma pessoa 5 anos depois, tem que perguntar: e aí, fulano, tá bem? Tá firme espiritualmente? Como é que tá a sua vida? Porque a grande maioria das pessoas, retiro aqui o grande, talvez pequei, errei em julgar, mas um bom número de pessoas, de vez em quando a gente pergunta: e aí? A pessoa diz: ah, não estou bem não. Ah, eu saí da igreja. Ah, eu deixei o ministério. Ah, eu parei. Entendeu? A bipolaridade não permite que as pessoas estabeleçam uma vida estável em todos os aspectos, seja financeiro, espiritual, familiar, todos os aspectos, emocional. Entende? Então os bipolares mudam seu humor constantemente, porque a bipolaridade muda pessoas, o humor das pessoas. Vou usar de novo aqui o exemplo de Saul e Davi, 1 Samuel 18:10. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise nervosa em casa, de raiva, de revolta. E Davi, como nos outros dias, estava dedilhando a harpa perante Saul. Saul, porém, trazia na mão uma lança e jogou a lança contra Davi, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Olha o que é isso. Uma pessoa bipolar, ela muda o seu humor. E como eu disse, a bipolaridade espiritual pode ser um demônio. O demônio pode entrar
apossar-se da mente, da consciência e do estado emocional daquela pessoa e fazer com que aquela pessoa tenha atitudes agressivas, como foi o caso de Saul em relação a Davi. Isso é bipolaridade. Polos diferentes. O sujeito estava bem, Davi estava cantando, adorando a Deus, estava um clima de adoração, de bênção. De repente, um capeta entra na alma, na vida, no espírito de Saul, ele se revolta. E ele tem na mão uma lança, e ele atira a lança contra Davi e diz: eu vou encravar esse sujeito na parede. E Davi tem que se desviar, e ele fez isso 2 vezes. Ô irmão, precisamos entender que isso é uma realidade. É uma realidade. Agora, como temos que lidar com tudo isso? Como é que vamos lidar com essas coisas? Vamos fazer o que Davi fez. Como Davi lidou com Saul? Davi foi para os pés de Deus. Não tocou no sujeito. Não tocou em Saul. E é o nosso dever. Vamos orar, vamos crer. Vamos entender que estamos protegidos por Deus. Agora, o que eu quero que você entenda aqui, que demônios podem manipular a mente de uma pessoa. Olha só, demônios podem manipular a mente e o humor de uma pessoa bipolar. Pessoas bipolares podem ter a sua mente manipuladas por demônios, podem ter o seu humor manipulado por demônios. É fácil identificar um bipolar. Hoje ele está declarando um monte de coisa para você, ele é santo. Você olha para a pessoa e diz: meu Deus, que pessoa justa, que pessoa santa. Mas amanhã você começa a descobrir, você começa a ver a personalidade da pessoa. Já viu aqueles filmes de pessoas que têm problema de aqueles psicopatas? Aquilo não é nada mais do que bipolaridade. O cara que oprime a mulher, já viu? Espero que isso não seja o filme da vida de alguns aqui. Mas o cara que oprime a mulher, ele machuca a mulher, ele bate na mulher, ele agride a mulher, às vezes não fisicamente, mas tortura psicologicamente, com palavras depreciativas. E depois chega com a mulher, vai na rua, traz uma rosa, traz uma lembrancinha, dá para a mulher e diz: ô meu amor, meu bem, para cá e para ali, não sei mais o que, fazendo carinho. Ué, ainda agora há pouco o sujeito está fazendo maldade, estava torturando, e agora chega com todo o carinho do mundo? Que é isso? Bipolaridade, transtorno, que pode ser comportamental, pode ser emocional, pode ser psiquiátrico, psicológico, mas também pode ser um capiroto, pode ser um capeta de Saul, entendeu? Que entrou, que está lá. Que se revelou, que se manifestou, que está guardado, que acompanha o sujeito, que é o seu guia de cabeça, de mente. Porque não é possível alguém que ama de verdade, ama em um momento, é apaixonado em um momento, e em outro é agressivo. Faz sentido isso? É lógico que não. Claro que não. Isso é doença. E precisa de cura. Se é psiquiátrico, psicológico, então vá para o psiquiatra, a terapeuta, vá para ajuda.
Se é comportamental, entra para o discipulado, recebe a varada, aceita correção, aceita a disciplina. Mas se é espiritual, receba a oração, expulsa. Tem gente que não aceita conselho, não. E se você é desse tipo, quer dizer para você que está errado. Você está completamente errado. E você nunca vai mudar. Porque aquilo que não te confronta, não te cura. A cura vem pelo confronto, amigo. A cura vem quando alguém chega para você e fala a real, manda a letra na lata e diz, olha, é assim. E isso precisa mudar na sua vida. Agora, se você não aceita a mudança, infelizmente, vai continuar. E se é um capiroto, vai continuar. Se ele está lá, ele vai continuar. Entendeu? Nós temos que identificar quem somos nós. Então, as pessoas que têm esse transtorno devem identificá-lo e não aceitar em sua vida. Amém? Quem são essas pessoas? São pessoas cuja vida espiritual é de uma inconstância total. Entendeu? Hoje é crente, amanhã não é mais, já está desviado. São pessoas imaturas que não firmam seus passos na fé. Estão falando de bipolaridade espiritual. Lembra que eu comecei lendo Tiago 1,8? Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Você nunca sabe quem é a pessoa. É difícil fazer acordo com pessoas bipolares. É difícil fazer pacto com elas, porque você não sabe quem é ela. Hoje ela é uma pessoa, amanhã ela é outra. Hoje ela acerta com você um negócio, amanhã já não é mais. Deus não aceita isso, não quer isso para nós. Então a pessoa bipolar é uma pessoa que está sempre mudando. No aspecto espiritual, ela está sempre mudando. Inclusive de congregação. Ela muda de congregação, ela muda de pastor, muda de cobertura espiritual, muda de paternidade. Entendeu? Ela muda de mentor, porque ela acha que ninguém é eficiente, suficiente para ajudá-la. Ninguém é apto o suficiente para ajudá-la, para mentoreá-la. É aquele tipo de gente que está sempre achando que todo mundo conspira contra ela. Está na congregação e diz assim, pessoas não gostam de mim aqui. Por que será? Por que as pessoas não gostam de nós? Vamos avaliar. Aí você vê que são pessoas que nunca crescem no ministério, nunca crescem na fé, nunca rompem na sua fé, nunca desenvolvem a sua carreira. Por quê? Estão sempre vivendo isso. Escreve aí que eu vou dizer para você. Uma árvore que está sempre mudando de solo nunca irá frutificar e, por fim, pode até morrer. Arranque uma árvore daqui e plante ali, deixe ficar algum tempo, depois arranca de lá e leva para outro lugar, leva para outro solo e procure ver depois os frutos desta árvore. Chega uma hora que ela para, ela estabiliza, ela não frutifica. E o pior, ela corre o risco de morrer.
O Salmo 78, verso 8 diz, quem escreveu foi Davi, 78, 8. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Davi está denunciando a sua geração, a geração dos seus pais, que eram pessoas bipolares na vida espiritual, que eram pessoas inconstantes, que não tinham fidelidade a Deus. Entendeu? Pessoas que tiveram problemas sérios com Deus, porque não foram fiéis. Coração era inconstante, mente era inconstante, a vida era inconstante. Nós queremos ganhar e atrair para nós a bênção e a presença de Deus, mas muitas pessoas têm um coração inconstante. Elas não se estabilizam na fé. Elas querem receber o benefício de Deus, mas não querem estabilizar sua vida com Deus. É uma incoerência. E nós precisamos cair na real. Agora, tem outra coisa da bipolaridade espiritual, que a bipolaridade espiritual leva as pessoas a terem uma fé mista, a terem uma fé mesclada e uma fé indefinida. Olha o que diz aqui. Em um determinado tempo, o profeta Elias se deparou com uma geração assim. 1 Samuel, aliás, 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Olha o que Elias, o profeta, escreveu. Disse: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, então siga-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então vamos prestar atenção aqui numa coisa. Uma geração bipolar é uma geração de fé mista. Pessoas bipolares são pessoas de fé mista, fé mesclada, fé indefinida. Ninguém sabe quem é. Não sei se sirvo a Deus ou se sirvo ao capeta. Não sei se me santifico ou se me torno impuro. Não sei se sou justo ou se sou injusto. Não sei. São pessoas que cocheiam entre dois pensamentos. O que é cochear entre dois pensamentos? Uma hora você anda para um, outra hora você anda para outro. Uma hora você está aqui, outra hora você está ali. Faz sentido isso? Aí, o profeta diz assim, gente, temos que definir. Vamos definir que tipo de Deus a gente vai servir. Defino aí. Se Baal é Deus para vocês, então sigam Baal, sirvam-no. Entreguem-se a Ele, sacrifiquem para Ele, adorem a Ele de verdade, sejam dEle. Se entregue totalmente a Ele, entregue sua vida, sua família, seu casamento, se doem para Ele. Mas se Deus é o Senhor na vida de vocês, então, amigos, deixem Baal, eliminem totalmente sua atitude, seu comportamento, sua ligação a Baal, renunciem a Baal, deixem Baal completamente. Vão embora e vão servir a Deus. Vamos entender. Tem a hora da decisão. O bipolar fica sempre em cima do muro, ele não sabe o que fazer. Tem hora que ele é santo, tem hora que ele não é. Tem hora que ele serve Baal, tem hora que ele serve a Deus. Depende, é aquele tipo, sabe? Do jeito que tocar a música eu danço. Se tocar pagode eu danço pagode.
Se tocar rock, eu estou no rock. Se tocar funk, eu estou no funk. Nós temos que ser definidos. Então o povo estava vivendo uma fé mista, uma fé mesclada, indefinida. E o profeta diz, olha, vamos definir aí. Não dá para servir dois. Jesus falou isso. Teve uma ocasião que Jesus disse assim, não dá para servir dois senhores, gente. Ou vocês servem a Mamon, ou servem a Deus. Você lembra que Jesus falou isso? Teve uma ocasião que Jesus falou assim, acho que é Mateus 12. Ele diz, essa geração é meio confusa. Parece menino que fica na esquina, que não sabe o que quer. Jesus diz assim, se toca flauta, não dança. Se toca música de alegria, não pula. É uma geração que não sabe o que quer. Isso é bipolaridade. Então o povo hebreu nos dias de Elias estava assim, era uma geração com mente e coração confuso, porque estavam entorpecidos espiritualmente. Eles não sabiam se Baal era senhor deles ou se Deus era o senhor deles. Então, queridos, precisamos definir. Então, pessoas bipolares, elas não apoiam o grupo onde estão, elas não apoiam o seu líder, elas não apoiam as pessoas que estão fazendo as coisas certas, elas sempre estão olhando para as pessoas, mesmo que estejam fazendo as coisas certas, elas estão dizendo que estão fazendo erradas. Elas sempre veem o erro em determinada coisa. O bipolar sempre acha que está certo, mesmo estando, como dizem as pessoas, morto de errado, ainda assim, ela diz que está certa. Ela é a única normal, quando na verdade ela é a única anormal. Quase sempre as pessoas bipolares são aquelas, bipolares espiritualmente, são aquelas que abrem cisão da igreja, que rompem, que vão embora e acham que vão dar certo, mas são pessoas com ideias próprias. São pessoas que apenas acreditam nas suas próprias ideias. Então, gente, vamos atentar para isso. Eu quero, aqui no último ponto, falar para você que uma pessoa bipolar tem a mania de perseguição e, por isso, não confia em ninguém. Eu conheço pessoas assim, talvez você conheça alguém que tem mania de perseguição. Onde vai? Não, fulano está me perseguindo, não, aqui as pessoas me perseguem. Bipolaridade. E normalmente são demônios que oprimem essas pessoas e elas precisam ser libertas. Então a pessoa que tem esse transtorno torna-se uma pessoa isolada de todos e finda terminando a vida ou o ministério em depressão profunda. Porque ela se isola de todo mundo, ela se julga melhor do que todos. Então, queridos, vamos atentar para isso, porque a Bíblia denuncia os bipolares. Os bipolares não são pessoas confiáveis. Amém? Por quê? Por eles terem uma vida instável. Ninguém confia em gente estável. Faz sentido isso aí para você? Se este é o seu caso, tome uma posição hoje, seja um crente confiável, seja um cristão de única face, de única fé, e assim você irá ganhar a atenção e a admiração tanto de Deus quanto dos homens. Identifique se há em você algum sintoma de bipolaridade e renuncie isso em nome de Jesus.